Faz uns dias, né, rodou o mundo uma foto muito interessante, muito sugestiva, que foi tirada no topo do Monte Everest, né, a montanha mais alta do mundo, e mostrava toda uma fileira de alpinistas esperando o momento em que eles iriam atingir um topo, né. Não deixa de ser curioso, né, um evento que antes era um feito, que consideramos extraordinário, né, subir o Everest, em certo sentido hoje, não digo se banalizou, talvez seja um pouco forte, né, mas se tornou muito mais comum do que era antes, né? Todo aquele desafio, aquele aspecto extraordinário, né, de um feito, em boa parte, né, há toda uma estrutura, né, toda uma série de cuidados controlados que permitem que a pessoa possa subir, se ela for despender, né, os meios econômicos, os meios físicos que são necessários para essa aventura, ainda sem tirar o perigo, né, que há sempre nessa subida, né, porque pode acontecer que chegue quase 1.000 pessoas subam num determinado ano, mas, por exemplo, no último ano 10 morreram, né, nessa última temporada. Então vejam que é um grau de perigo alto, né, o número de pessoas que acabam sofrendo ferimentos graves ou mesmo a morte nesse tipo de empreitada. Mas uma das críticas que se fizeram ao examinar essa foto era de que haveria, né, naquelas pessoas um desejo de algum modo, poderem preencher um vazio existencial, né? Uma falta de perspectiva mais séria na vida, uma razão para agir, para fazer coisas, né? Para se esforçar, então acaba canalizando para algo que, vamos dizer assim, se tornou um pouco assim, pitoresco, né? Uma coisa diferente, mas que em si não representaria muita coisa, né? Porque já não é mais você ir pela primeira vez ou uma das poucas vezes no alto do topo mais alto do mundo para poder descobrir coisas que vão trazer benefício para a humanidade. Não, já passa a ser mais uma coisa quase que de lazer. Então, a gente poderia tratar de vários pontos, né, a partir de vários pontos de vista sobre essa foto, o que ela nos remete. E aqui eu gostaria de tratar um pouquinho sobre a diversão, né, porque pode ficar um pouco a ideia de que a diversão seria uma coisa ruim, né, ou que é só, vamos dizer assim, suportável, tolerada, né, não que ela represente em si algo que seja bom. E isso é um equívoco, né? Assim como a gente precisa do descanso físico para nos recuperarmos dos esforços que nós fizemos, né, com o corpo, também a alma do ser humano precisa da distensão, do descanso, da diversão, do lazer, né? Nós, pela nossa própria Constituição, estamos voltados principalmente para bens sensíveis, aquilo que os sentidos nossos podem perceber, e a gente se deleita neles. Agora, frequentemente, a gente tem que usar a inteligência para outro tipo de realidade, e isso no ser humano causa esforço. É uma limitação que a gente tem. Pensar custa, há um cansaço do pensar. E se a pessoa mantém sempre, vamos dizer assim, uma tensão de que tem que trabalhar intelectualmente, tem que fazer coisas, não posso parar, então o que acontece, né? Como você manter a corda de um arco sempre estendida, chega um momento que ela estoura, né? Não aguenta. Você precisa soltar aquilo para que haja uma recuperação. E isso é o que nos traz o jogo, o lazer. Então, o lazer é uma necessidade, não é algo, vamos dizer assim, simplesmente optativo. Pode haver um vício da falta de diversão, né? Esse vício é menos grave do que o excesso de diversão, mas também é um vício, né? O excesso de diversão, a gente poderia talvez, alguns encaixariam, né, esse caso do Everest como esse excesso, né, vem, né, quando se dá para esse descanso, para esse lazer, uma posição na vida superior a que merece, né, utilizado de uma forma irracional, como se a vida fosse constantemente se divertir, isso que seria o ideal, né, e o trabalho, né, melhorar a nossa própria inteligência, adquirir cultura, ajudar os outros, fossem coisas, vamos dizer assim, que a gente tem que fazer, né? Tenho que trabalhar, tenho que me esforçar, mas o que eu queria mesmo era constantemente me divertir. Isso também é um erro, né? Pode cair nesses dois extremos viciosos, né? A gente pode falar assim, né? Então pensar um pouco, né? Como é que a gente encara a diversão? A diversão, também os filósofos antigos, Cícero, né, comentavam que
ela não pode levar a que a gente perca totalmente a racionalidade. E a gente vê que muitas vezes acontece isso mesmo, né? Certos bailes, shows, né? Festas, em que a pessoa fica totalmente fora de si. Às vezes, inclusive, se embebeda por isso, né, para poder ficar fora de si, ou usa drogas, né? Então aí seria uma diversão. Os antigos tinham experiência disso também, em Roma havia isso, né? Acho que todas as épocas da humanidade houve esse tipo de exagero, né? Mas percebiam que aí havia uma distorção, né, um desequilíbrio, um erro, né, na própria diversão. E além disso, a diversão tem que ser honesta, falavam os antigos, né? Você não pode ser levado a ações torpes, né? Então, às vezes, no campo sexual, no campo da violência, né, no campo mesmo do exibicionismo, você pode ter um exagero, né, uma animalização do ser humano num momento de diversão. Também é algo que deve ser evitado. Mas, volto a dizer, esses exageros, né, esses problemas que tem na diversão não tiram a bondade intrínseca dela, né? Nós precisamos descansar de uma maneira que nos faça até crescer como pessoas, né? E não tem problema nenhum que essa diversão seja um jogo mesmo, alguma coisa que não é que eu vou aprender, vou ter cultura a partir do jogo, não, mas só o fato de eu poder distender, isso é ótimo, né? Que esse descanso possibilita que depois a gente trabalhe melhor. De certo modo, né, o descanso está em função do trabalho e não o contrário, como a vida de muita gente às vezes dá a impressão de ter se tornado, né, o trabalho existir para que eu possa vir a ter o lazer. Quem faz isso acaba se decepcionando, né, e acaba no tédio mesmo.